Um homem com as mãos sujas de tinta é arrastado pelo chão da funerária mais cara da cidade, enquanto convidados, engravatados, viram o rosto com nojo. Essa Black Card deve ser roubada, grita o diretor, antes de mandá-lo ser jogado na rua como lixo. Mas do lado de fora, algo está acontecendo. Uma multidão de artistas urbanos bate nas janelas com latas de spray, exigindo respeito. Lá dentro, o quadro mais elogiado do salão, o que cobre o caixão da matriarca, guarda um segredo que ninguém se atreve a imaginar. E quando o verdadeiro dono da fortuna aparece, tudo desmorona. O vento corta a esquina da rua de Valmojado como uma lâmina cega, mas aqui embaixo, entre as colunas de concreto lascado que sustentam a Via Verde, o ar é parado, pesado, cheira a urina velha e ao doce podre de lixo orgânico. O inverno em Madrid não é apenas temperatura. É uma arquitetura sólida que comprime o peito e expande os poros. Mateu afasta um pedaço de jornal encharcado com a ponta do tênis furado, os olhos cravados na estrutura improvisada que montaram sob o viaduto. Não é uma favela. É um sistema de suporte de cargas. Ele enxerga as caixas de papelão amassadas não como lixo, mas como painéis isolantes de baixa densidade. As mantas de lã roubadas dos pontos de coleta da Cruz Vermelha são membranas térmicas. Com um movimento preciso, quase cirúrgico, ele realinha um caixote de madeira, buscando o ângulo exato de 45 graus para desviar a corrente de ar gélida que entra pelo nordeste. A geometria da sobrevivência. Se a inclinação estiver errada em 3 centímetros, o vento leva o calor e morrem antes do amanhecer. Tá firme, chefe. Rafa aparece carregando um saco plástico de supermercado, suando frio mesmo com o termômetro marcando 0 grau. O rapaz é um motor de combustão ineficiente, gastando energia que não tem. Mateu não responde imediatamente. Ele passa a mão pela superfície áspera e úmida da caixa de papelão, sentindo a textura fibrosa cedendo à umidade da madrugada. O isolamento falhou. Precisam de outro material. A água da chuva da semana passada ainda está impregnada no asfalto, evaporando um cheiro de óleo queimado que gruda na garganta. O vento mudou. A pressão está caindo no eixo norte. Vai chover granizo até o amanhã. Traz mais tábuas daquela obra abandonada lá atrás. Mas não do andaime, das bases. O andaime cede se o vento pegar o vão livre. A estrutura não aguenta o cisalhamento. Rafa larga o saco no chão com um baque surdo. O som ecoa nas paredes de tijolos nuas, perturbador. Esquece a obra, Mateu. O vigia tá com uma raiva dos diabos desde a semana passada. Colocou um cachorro Rottweiler. Trouxe pão. Duro como pedra, mas se molhar no caldo, desmancha. Mateu se vira para o fundo do apartamento, onde a luz fraca de uma lanterna a pilha que roubaram de um carro iluminar o rosto de Lucia. Ela está enrolada em 3 casacos que não são dela. O corpo tremendo em uma frequência que não parece natural. O som que sai do peito dela não é uma tosse. É um ranger de portas enferrujadas, algo úmido e profundo que aterroriza a medula de Mateu. É o som do colapso estrutural de um pulmão. Ele se agacha. O cheiro de remédio vencido, pele suja e desinfetante barato invade suas narinas. Um odor familiar que já não causa nojo, apenas um aperto agudo no estômago. Ele toca a testa da velha. Queima. O corpo está em combate biológico, mas perde a guerra pela falta de munição. O antibiótico acabou, né? A voz de Rafa baixa, mas carrega o peso da sentença. Mateu retira o vidro vazio do bolso do casaco imundo. Ele o gira entre os dedos sujos de graxa de automóvel, observando o rótulo através de uma rachadura no plástico. Amoxicilina. Genérico. Barato. Insuficiente. O médico do posto de saúde público, aquele olhar de cansaço profissional nos olhos, dissera que ela precisava de algo importado. Um nome de 10 sílabas que custava o salário de um mês de Rafa ou a dignidade de uma vida inteira. Amanhã eu tento outro posto. O de Fuencarral às vezes tem sobras de amostras grátis. Se eu chegar cedo... Amanhã é domingo, Mateu. Não adianta segurar a ponte com geometria se o teto cair em cima da gente. Tava vendo os jornais no metrô quando dava um pulo lá para pegar o fio do som. Diz que o Banco Valverde está anunciando novos lucros recorde. Bilhões. Bilhões de euros num pedaço de papel. Mateu levanta, rejeitando a ideia com a postura, os ombros rígidos. O orgulho é uma couraça de chumbo que ele carrega nos ombros, mais pesada que qualquer carga de concreto. Ele caminha até a entrada da ponte, olhando para a distância, onde as luzes da Gran Via mancham o céu cinza de um laranja doentio, poluído e brilhante.
Ele sabe exatamente quanto custa o remédio. Ele sabe exatamente quanto tem na conta poupança dele. 0. Ele sabe exatamente quem tem o dinheiro que pagaria por uma clínica particular de luxo, onde o ar cheiraria a ozônio esterilizado em vez de esgoto. A mão esquerda vai instintivamente para o bolso interno da calça costurado com linha de pesca. Lá, protegido por várias camadas de plástico e fita crepe, está o objeto que ele jurou nunca usar. A borda afiada do cartão roça na coxa através do tecido. O cartão negro. Um presente de desprezo, enviado por um advogado de terno impecável 5 anos atrás, logo depois do enterro da mãe. Vai embora e não volta. Um bilhete único para fora do inferno, vendido a preço de alma. Ele crava os dedos na alvenaria fria e úmida da pilastra. O concreto é liso, cruel, projetado para nunca ceder. Seu pai, Ramon, construiu o banco onde aquele cartão abre portas. O pai construiu esta cidade com hipotecas e despejos, transformando lares em números negativos em uma planilha eletrônica. Mateu sabe desenhar pontes que não caem, mas não sabe como atravessar a que separa sua dignidade da vida de Lucia. A falha fatal dele não é a pobreza. É a teimosia de achar que sofrimento limpa o sangue. Não é sorteio, Rafa. É imposto sobre a ingenuidade. Deixa eu pensar. Ele volta para junto de Lucia, recolocando o lenço de lã em volta do pescoço da velha. O som da respiração ofegante dela, sibilante e intermitente, é o único relógio que importa agora. O tempo não está correndo. Está escorrendo pelo ralo, grosso e vermelho. Ele precisa de uma solução estrutural. Precisa de um alicerce novo. E odeia admitir, com um gosto de bile na boca, que o único material disponível para construir esse alicerce é o sobrenome que ele raspou da própria vida 5 anos atrás. Traga as tábuas, Rafa, mesmo que tenha que brigar com o cachorro. Se chover, a água sobe e ela morre de pneumonia antes do antibiótico fazer efeito. Mateus senta-se numa caixa de plástico virada ao contrário. Ele olha para as sombras dançantes na parede, projetadas pela chama trêmula de uma vela de cera derramada. Na mente dele, aqueles desenhos irregulares não são sombras, são planos, esquemas de uma invasão que ele ainda se recusa a planejar. Ele fecha os olhos, mas a imagem da fachada de mármore do Banco Valverde na Paseo de la Castellana se impõe, clara e aterrorizante como um raio em céu aberto. O gabinete de trabalho dele é a rua, mas a ferramenta que ele precisa usar está naquele edifício. E ele odeia a precisão dessa ironia. O vento cortante da Gran Via não era o pior frio que Mateus sentia naquele momento. O pior era o gelo no estômago, a certeza de que cada passo que dava na direção daquela torre de vidro era uma traição à própria dignidade. O terno que achara no lixo de um restaurante em Salamanca cheirava a vinho barato e mofo, a manga direita desconforme, esfregando o punho irritado. Ele parou diante das portas giratórias de bronze polido, vendo nelas não um acesso, mas o mecanismo de uma gigantesca máquina de moer carne, engolindo pessoas pequenas e cuspinhos cinzas. O ar-condicionado escapa pela fresta, um sopro de mundo do outro lado da realidade. Ei, você aí, não pode entrar. Mateu ignorou o segurança. Seus olhos não estavam no homem, mas na estrutura do teto. Vigas falsas. Um teto falso para esconder a tubulação suja. Hipocrisia em concreto armado. Ele atravessou a porta giratória. O choque térmico foi um soco no peito. O cheiro de café colombiano recém-moído e cera polonesa invadiu as narinas, sufocando o odor de esgoto que impregnava suas roupas. O silêncio dentro daquela sala era alto, um zumbido elétrico que só ele parecia ouvir, o som de 1000 transações happening em segundos, invisíveis, cruéis. Ele caminhou para o guichê. O chão de mármore branco era tão liso que seus sapatos gastos derrapavam, falta de atrito, como ele naquela vida. As pessoas no banco, bem vestidas, cheirosas, pareciam manchas de cores vivas se afastando dele. O vírus, a mancha de óleo na obra-prima. Ele sentiu o coração bater contra as costelas. Um pássaro enjaulado batendo asas contra as grades. A mão trêmula entrou no bolso do casaco e retirou o cartão negro. O plástico estava rachado no canto, gasto pelo tempo dentro da meia de lã suja, mas o chip brilhava, promessa de um deus esquecido. Preciso fazer um saque. A voz falhou, rouca, seca de dia sem água. A atendente não levantou os olhos da tela. O clique-clique das unhas no teclado era o único som. Senhor, a fila começa lá fora. E não aceitamos doações de material reciclável aqui dentro. Risos abafados. Mateu apertou o cartão. O plástico cortou a pele do dedo. Uma gota de sangue vermelho vivo surgiu, contrastante com o mármore imaculado. Ele não tinha tempo para a burocracia do orgulho.
Lucia estava debaixo de uma ponte em Valecas, tossindo sangue, o relógio correndo mais rápido do que os segundos digitais no painel acima. Não é uma doação. É uma conta conjunta. Ramon Valverde. O nome caiu como uma pedra num lago gelado. A atendente parou. O clima mudou. O ar ficou mais pesado, carregado de veneno. O banco parou. Aos poucos, os olhares se viraram. Não de curiosidade, mas de repulsa. O cheiro de medo e classe baixa subia dele em ondas, perceptível. Quem é você? A voz veio de trás. Não da atendente. Do lado dele. Um perfume caro, algo floral e podre ao mesmo tempo. Sapatos de salto alto marcando o ritmo da morte de sua paciência. Helena Vargas. Ela não olhou para o rosto dele, apenas para a roupa, analisando o tecido, calculando o valor de um lixo humano. Sou arquiteto. O título saiu automaticamente. Velho hábito. A profissão sangrando junto com o dedo. E herdeiro. Esta conta tem meu nome. Senhora. Helena deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. Ela era alta, afiada, feita de cantos vivos e geometria opressiva. Os olhos dela eram cálculo puro. Ela viu o cartão. Viu o sangue no mármore. Viu a sujeira. Mas não viu um homem. Viu um risco à gestão. Herdeiro? Isso é engraçado. A senhora atendente, chame a segurança. Temos um invasor com um pedaço de plástico roubado. Ela pegou o cartão da mão de Mateu. Não pediu. Arrancou. A unha dela raspou a ferida no dedo dele. A dor foi aguda, elétrica, despertando algo adormecido. Mateu recuou a mão, o punho cerrando, os nós dos dedos brancos. Aquele cartão tem acesso à conta de cofre 404. É meu por direito. Verifique no sistema. Helena segurou o cartão entre o polegar e o indicador, como se segurasse um inseto nojento. Ela olhou para o chip. O sorriso dela era uma linha reta, desenhada a bisturi. O sistema não mente, meu amigo. Mas você, pelo cheiro, não tomou banho há uma semana. O Banco Valverde não atende mendigos. E menos ainda ladrões que acham que podem entrar aqui e tentar passar a perna na gestão do Sr. Valverde. Ramon está morto. O Jornal da Manhã, manchete na capa. Mateu viu o pupil dela se dilatar. Um microsegundo de fissura no mármore. Medo. Alarme. Mas logo ela recuperou a postura, ombros para trás, o blazer caro ajustando a armadura. E isso dá a você o direito de sujar o chão dele? Guardem isso. Destruam o plástico. Ela jogou o cartão para a atendente como quem joga um osso para um cachorro. O som do plástico batendo no vidro ecoou na sala vazia. Tirem ele daqui. E se ele voltar, chamem a polícia. Não por invasão, mas por perturbação da ordem pública e fraude. 2 seguranças surgiram dos flancos, gigantes de terno preto, sem rosto. Mateu sentiu as mãos robustas agarrarem seus braços. O aperto foi doloroso, ferro mordoendo carne. Ele não lutou. Lutar gastaria energia que ele não tinha. Mas seus olhos se cravaram em Helena. Ele não olhou para o chefe de segurança nem para o chão. Ele olhou para ela, analisando a estrutura de poder dela, vendo as rachaduras na fachada, percebendo o erro no desenho dela. Ela era forte, mas estava mal construída. Você vai se arrepender de ter me tocado na tela. Helena virou as costas. O clique-clique dos sapatos se afastando, voltando para a Torre de Marfim. Leve-o para a rua e tire essa sujeira do mármore. Mateu foi empurrado em direção à porta giratória. O frio lá fora esperava, implacável. O vento cortante da castelana voltou a bater no rosto dele, mas agora misturado com a vergonha quente que subia pelo pescoço. Ele olhou para dentro, através do vidro, vendo Helena limpando a mão com um lenço de seda, como se o tivesse contaminado. O cartão negro estava no lixo. A conta bloqueada. Lucia morrendo. Ele ficou parado na calçada, tremendo, não de frio, mas de ódio calculista. A arquitetura daquele banco era perfeita, mas a fundação estava podre, e ele acabara de encontrar onde cavar. Se você curtiu essa história e quer ver como o Mateu vai se vingar dessa humilhação, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar o desenrolar dessa trama cheia de reviravoltas. Até a próxima. O vento uivava entre os arranha-céus da castelana, cortando o pano fino do terno que cheirava a mofo e urina de rato. Mas Mateu não sentia o frio na pele, sentia o erro lógico. Um glitch no sistema. A porta giratória de vidro e aço tinha girado uma vez, empurrando-o para fora. Mas a arquitetura daquele lugar não permitia saídas sem consequências. Ele parou no meio da calçada, ignorando o empurrão dos transeuntes que viam nele apenas uma mancha cinza no mapa turístico da cidade. O cartão negro permanecia firme entre seus dedos,
a borda plástica raspando a cutícula suja. Não era possível. O algoritmo bancário era binário. Ou você tem saldo ou não tem. A existência dele naquele banco era uma variável imutável, escrita em código-fonte desde antes dele nascer. Vamos embora, cara. Eles estão chamando os guardas outra vez. Rafa puxou a manga da jaqueta dele, os olhos esbugalhados procurando a viatura da polícia que sempre rondava a Mila de Ouro como abutres. Espera. É só um erro de protocolo. A voz de Mateus saiu rouca, seca. Ele não conseguia processar a rejeição como humilhação, apenas como falha estrutural. A gerente, a Helena, ela era apenas uma variável corrompida no processo. Ele precisava corrigir a entrada. O sistema não bloqueia contas hereditárias sem assinatura biométrica. Ela mentiu. O registro tem que estar lá. Mateu afastou-se de Rafa, cambaleando, mas com a postura rígida de quem carrega uma prancheta de projetos. Ele contornou a quina do prédio, onde o vento chocava-se contra o mármore polido, criando uma corrente de ar gelada que arrepiava os pelos do braço. O cheiro de esgoto misturado com o perfume caro que saía da exaustão do banco fez seu estômago revirar. Ele procurou uma entrada alternativa. Não a principal. Aquela era para o rebanho. Ele queria a porta dos fundos, o acesso de serviço. A arquitetura sempre tinha rotas de fuga e manutenção que os leigos ignoravam. Ao fundo, perto da rampa do estacionamento subterrâneo, um segurança jovem fumava um cigarro escondido, a fumaça branca sendo sugada rapidamente pelo cinza do dia. Mateu ajustou a gravata torta, passou a mão no cabelo oleoso tentando disfarçar a desordem e aproximou-se. Não pediu esmola, não pediu ajuda. Apresentou um problema. O sistema do guichê 3 rebateu minha senha. Mateu falou rápido, o crânio pulsando. Ele esticou o cartão, a mão trêmula não por medo, mas pela hipoglicemia que roía as entranhas. Sou correntista da categoria Black. Preciso que vocês verifiquem o nó do servidor. A gerente de plantão cometeu um equívoco de execução. O segurança olhou para o cartão, depois para o rosto sujo de Mateu, depois para o terno que parecia uma sacola de lixo. O bocejo preguiçoso do homem transformou-se em um sorriso de escárnio, os dentes amarelados aparecendo sob o bigode mal cuidado. Sai daqui, maluco, antes que eu te dê uma carga de choque. Não é sobre autorização, é sobre lógica. Mateu insistiu, dando um passo à frente, seu olho técnico escaneando a porta blindada atrás do segurança. O banco perde dinheiro a cada segundo que minha conta fica inativa. Pense na eficiência operacional. Pense na auditoria. O segurança esmagou o cigarro no chão de concreto, soltando uma faísca morna que morreu instantaneamente no vento. Ele puxou o cacetete do cinto com um som de velcro rasgando, um ruído seco e agressivo que ecoou nas paredes de vidro. Eu não pensei em auditoria nenhuma. Eu penso em não ter seu vômito no meu uniforme. Vaza. Mateu estancou. O mundo ao redor ganhou foco excessivo. A textura áspera do concreto sob seus sapatos furados, o som distante de uma buzina, o gosto metálico de sangue na boca onde ele roera o lábio. A abordagem falhou. A lógica falhou. Ele tentou acessar o sistema pela porta dos fundos, mas o firewall humano era mais estúpido e brutal do que qualquer firewall digital. Rafa apareceu do nada, empurrando Mateu para trás, colocando o próprio corpo como escudo físico. Fica esperto, lacaio. Rafa gritou, os punhos cerrados pronto para o sangue. Ele só quer o que é dele. Ele não tem nada. O segurança avançou, o cacetete levantado. Mateu olhou para o cartão em sua mão. O plástico brilhante parecia ridículo agora, um pedaço de brinquedo no meio de uma briga de rua. A negação bateu com a força de um soco no peito. Não era um erro. Não era um glitch. O sistema tinha funcionado perfeitamente. Ele tinha sido digitado como lixo, e o banco tinha processado o comando excluir. A recusa dele em aceitar aquilo como verdade era a falha fatal, a rachadura no projeto que faria tudo desabar. Rafa, larga. Mateu sussurrou, a voz sem vida. Ele virou as costas para a porta de serviço, sentindo o olhar furioso do segurança nas costas. Não tem ninguém dentro, entendeu? O prédio está vazio. Eles caminharam de volta para a rua movimentada, mas Mateu sentia como se estivesse submerso. O ruído do trânsito abafava seus pensamentos. Ele tentara resolver rápido, tentara a via diplomática, tentou a via técnica. Todas as rotas estavam bloqueadas. A urgência do tempo voltou com tudo, martelando nas têmporas. Lucia não tinha tempo para ele aprender a ser político. Ele olhou para o relógio da torre do banco, os ponteiros gigantes ridicularizando sua impotência. E agora? Rafa perguntou, cuspindo no chão, a respiração pesada de raiva. Vamos voltar para a ponte?
Mateu apertou o cartão até o plástico doer na ponta do dedo. Ele não podia voltar. Se voltasse, era a morte de Lucia. E era a morte do que restava de sua dignidade. A hesitação o deixara paralisado no meio da avenida, alvo da curiosidade maldosa dos que passavam de carro, aqueles consumidores blindados em suas caixas de metal. Ele não era um arquiteto. Não era um filho. Era uma anomalia no perfeito desenho da cidade. Não. Mateu engoliu em seco, o gosto amargo subindo. O erro está no código-fonte. Se a entrada está bloqueada, eu tenho que encontrar o backdoor. Tem que ter um backdoor. Ele olhou para as grades de esgoto no chão, para os refletores gigantes que iluminavam a fachada do banco. A luz era forte demais, revelando cada poro da fachada, cada imperfeição. Ele teve que desviar o olhar. Era tudo uma farsa. A recusa tinha se transformado em certeza amarga. Não havia justiça na superfície. Teria que cavar. O ar-condicionado batia 14 graus. Um frio cirúrgico, desenhado para conservar o mármore e o dinheiro, não pessoas. O cheiro de limpeza química e papel moeda novo subia pelo nariz, sufocante, misturado ao odor de mofo e suor seco que impregnava a lã áspera do terno. O coração batia contra as costelas como um pássaro enjaulado, não por medo, mas pela temperatura brutal do ambiente. Aos pés, o sapato de couro rachado refletia as luzes de LED do teto, uma arquitetura de opressão projetada para fazer qualquer um se sentir pequeno, uma formiga perdida numa catedral de vidro. O cartão escorregou sobre o granito polido. A placa preta com letras douradas parecia uma mancha de óleo naquele balcão imaculado. A garota da frentista, uma moça com a pele lisa demais para aquele clima de hostilidade, engoliu em seco. Seus dedos, com unhas feitas, hesitaram antes de tocar no plástico sujo. Preciso de um saque. Integral. A voz saiu rouca, arrastada pelo tabaco barato e pelo desuso. Tem liquidez suficiente. Ao lado, a gerente surgiu como um fantasma. Não houve passos, apenas a interrupção abrupta do ar. Helena Vargas. O perfume dela, algo floral e caro que custava mais que um mês de renda de Lucia, cortou o cheiro de pobreza antes mesmo que ela se posicionasse. Seus olhos azuis e gelados varreram o terno largo, a barba feita com gilete cega e, por fim, o cartão. Um arquiteto vê estrutura e ali a estrutura dela era de aço e vaidade. Isso é uma piada? Helena não olhou para o rosto. Olhou para o reflexo dele no espelho atrás do balcão, como se a sujeira fosse contagiosa. Ela pegou o cartão com a ponta dos dedos, usando apenas o polegar e o indicador, como quem apanha lixo com uma pinça. O senhor entrou num ambiente privado cheirando a esgoto. A voz era baixa, mas carregava o peso de uma sentença. Esse cartão é antigo, obsoleto. O sistema não aceita esse modelo há 5 anos. O código não muda. A conta conjunta é do fundador, Ramon Valverde. O sobrenome queimou a língua ao sair. A falha fatal, aquele orgulho estúpido de não se curvar, murchou. Ele deveria ter gritado quem era desde o portão. Mas ficou ali, encolhido, pedindo esmola em vez de exigir um direito. Helena sorriu. Foi um movimento mínimo, apenas um canto da boca subindo, mas foi o suficiente para derrubar qualquer ilusão. Ela segurou o cartão no ar, um troféu de guerra. Ramon Valverde não tem bastardos com conta ativa. Ele limpou a casa. Ela apertou o botão da caneta, um clique seco que ecoou mais alto que o murmúrio da agência. Em seguida pegou o cartão e o enfiou no bolso do blazer, não na gaveta. Isso é furto. Apropriação indébita. Vou chamar a segurança. Não é roubo. Verifique o log. A assinatura digital. Eu sou parte do arquivo. 2 homens surgiram das laterais. Uniformes cinzas, ombros largos, odores de ácido e força bruta. As mãos deles cerraram nos braços de Mateu, não com violência, mas com a eficiência de quem remove uma mancha de tapete. O calor dos corpos dos seguranças contrastava com o gelo do banco, mas o toque repugnava. Era o toque da rejeição física, da certeza de que ali ele não era gente. Era um erro de sistema. Tirem isso daqui. Helena virou as costas. A meia de seda raspou no carpete. E cancelem a senha. Esse cartão vai para a perícia. Você não pode fazer isso. Preciso desse dinheiro. Hoje. A vida de alguém depende disso. Ela parou, mas não virou. A postura rígida dizia tudo. Ela sabia. Era óbvio na maneira como ela escondera o cartão em vez de devolver. Não era burocracia. Era medo. Era a certeza de que aquele mendigo sujo era a prova viva de uma fraude que ela cometia. A vida ninguém controla, mendigo. Mas eu controlo quem entra nesse prédio. O empurrão foi repentino.
O mundo girou, o mármore fugiu para cima e as luzes do treme-treme se embaralharam. O corpo bateu na porta de vidro giratória com um baque surdo. O metal frio machucou o ombro. O giro acelerou e ele foi ejetado para a rua. O choque térmico foi um tapa no rosto. Madrid, gelada e cinza, recebeu de volta o seu lixo. O vidro da porta bateu atrás dele. O som foi como o fecho de um caixão. Lá dentro, Helena já sumira, levando a única chave que tinha. Mateu ajeitou o terno torto, a mão tremendo ao tocar no bolso vazio onde o papel da receita de Lucia estava amassado. A tosse dela nos ouvidos, imaginária, ecoava mais alto que o trânsito da Castelana. Ele olhou para cima, para as torres de aço, para as janelas que refletiam um céu sem sol. A humilhação queimava o estômago, ácida e violenta. A dúvida morreu ali, na calçada, com o barulho dos sapatos de grife pisando longe. Ele não era mais um filho pedindo esmola. Era uma falha no projeto dela. E falhas estruturais ele sabia como consertar. Não do jeito dela, destruindo tudo. O vento de Madrid não sopra, ele mastiga. Atravessa os casacos, roendo a pele até tocar o osso, transformando a Gran-Via num túnel de gelo onde o concreto parece transpirar cinza. Sentado numa caixa de papelão molhada atrás de uma lixeira de metal, Rafa bate os braços, mãos roxas de frio cruzadas sobre o peito, tentando espantar o arrepio que não vem de fora, mas do medo. Ao lado, Mateu observa. Não vê o trânsito, nem as lojas de luxo. Seus olhos, habituados a ler plantas estruturais e calcular cargas, decompõem o prédio do Banco Valverde ali à frente. É uma fachada falsa. O vidro reflete a miséria da rua, mas por trás dele sabe que existe um vazio administrativo, uma coluna mestra podre que sustenta o império de Helena Vargas. Tá maluco? Vamos embora. A gente vai congelar aqui e a tia Lucia precisa do remédio. A gente já tentou, mano. Eles não deixam a gente nem pisar na calçada. Aqui é proibido para a gente da nossa laia. Mateu não ouve. O cheiro de óleo queimado de um quiosque de churros se mistura ao odor ácido de urina no canto da rua, um perfume degradante para quem já viveu no salão nobre. Ele ajusta a gravata velha, frouxa no pescoço, o nó torto como um nó cego. A humilhação da manhã não foi um tapa no rosto, foi um erro de cálculo estrutural. Helena Vargas não apenas o expulsou, ela ocultou um dado. Um arquiteto sabe que quando uma parede não se alinha com o eixo, o problema não é a parede, é a fundação. O sistema tem uma falha, Rafa. Todo sistema tem. Não é uma porta trancada, é um desenho mal feito. Ela apagou o meu nome, mas apagou a memória da pedra que sustenta a casa. Você vê aquele exaustor lá em cima? Está girando mais devagar que os outros. O prédio está respirando errado. Você está falando em metáforas e eu estou morrendo de fome. Se a gente não conseguir dinheiro hoje, a Lucia vai para a fila do SUS e a gente sabe o que acontece lá. É sentença de morte. A porta giratória de vidro do banco gira. Uma jovem sai apressada, carregando uma pasta de couro e um cigarro já entre os lábios, procurando o isqueiro com unhas roídas. O uniforme cinza, o crachá estampado Estagiaria TI. Carla. A engrenagem mais fraca daquela máquina. Mateu se levanta, ignorando a dor nas articulações, e atravessa a rua. O asfalto está liso de gelo negro. Rafa o segue, praguejando baixinho, a mão no bolso onde esconde uma pedra de cantaria que achou no chão, pronto para o combate físico, mas Mateu ergue a mão, pedindo silêncio. Não é hora de quebrar janelas, é hora de hackear a mente. Carla. A moça estremece, deixando cair o isqueiro. A chama bate no chão úmido e se apaga com um chiado triste. Ela olha para cima, assustada, reconhecendo o lixo humano da manhã. O cheiro de tabaco barato sobe entre eles. Vocês... o que querem? Eu não tenho nada. A gerente disse para não dar atenção a mendigos. A gerente mentiu. Ela disse que eu sou um ladrão, mas eu sou o filho do dono dessa falha. O senhor seu chefe? Ele morreu, né? E agora ela é a dona do cadáver e do cofre. Mateu se aproxima, invadindo o espaço pessoal dela, mas sem agressividade, com a frieza de quem mede a distância entre viga e viga. Sua voz rouca, mas articulada, soa estranha vindo daquele rosto sujo. Como você sabe disso? Qualquer um sabe. Saiu no jornal. Por favor, se afastem. O segurança tá olhando. O segurança vê roupa suja, não vê código. Eu vejo código. Você está usando o tablet novo, o modelo de execução de inventário. Eu vi pela transparência da sua alça. Carla puxa o tablet para trás, protegendo-o como um escudo. Mateu aponta para a tela apagada. O sistema bloqueou a conta de copropriedade às 9 da manhã, quando eu tentei sacar.
Helena disse que era fraude. Mas você e eu sabemos que fraude é uma assinatura que não bate com o arquivo hash original. Carla paralisa. Os olhos dela se perdem um segundo, desviando para o chão. O pé dela bate nervoso no concreto. O medo muda de forma. Não é mais medo de um sem-teto, é medo de ser cúmplice. O senhor, você entende de sistemas? Eu pensava que fosse um maluco de rua. Eu construí os servidores deles. Desenhei o layout da sala de refrigeração há 10 anos. Helena não sabe apagar o registro fantasma. Ela tentou deletar meu usuário, mas o servidor de backup exigiu uma biometria de 2 fatores no momento exato da morte do meu pai. O horário não fecha. Eu preciso saber qual foi o erro de código que apareceu no log de auditoria 0915. Carla hesita. O vento sopra um pedaço de jornal velho contra as pernas dela. Ela olha para o banco, para o calor dourado que escapa pela porta, e depois para o homem diante dela, cujos olhos são tão duros quanto o mármore daquela fachada. Ela suspira, a fumaça do cigarro congelando no ar. Foi um erro de assinatura digital. O sistema rejeitou a transferência de posse porque a assinatura do Sr. Valverde, ela estava pixelada. A resolução tá baixa demais, parece uma colagem mal feita. Eu tentei avisar a Helena, mas ela disse que era um lag da rede e me mandou calar a boca. Disse que se eu abrisse a boca eu seria demitida por justa causa e processada por vazamento de dados. Eu preciso desse emprego. Minha renda não chega nem pro aluguel. Mateu fecha os olhos. A confirmação atinge como um soco no estômago, mas é uma dor boa. A dor da certeza. Helena não é apenas uma ambiciosa. Ela é uma má arquiteta. Tentou emendar uma viga de aço com fita adesiva. A assinatura pixelada é a rachadura na parede. Ele abre os olhos e olha para Rafa, depois para o prédio imponente. Você não vai perder o emprego, Carla. Você vai ganhar uma consciência. A assinatura pixelada é a prova de que ela forjou a morte dele antes da hora, ou falsificou o documento de herança. Mateu se vira, indo embora, caminhando com um propósito que antes não existia. O frio ainda é o mesmo, mas agora ele tem um ponto de ataque. Espera, onde você vai? Vou fazer um funeral antes do funeral. Preciso de um computador. Rafa, a gente vai pro Cybercafé em Valecas. Eu preciso entrar na rede deles pelo protocolo legado. Se a Helena esqueceu de limpar o backup, eu vou entrar por janela dos fundos. E como a gente vai entrar num Cybercafé sem grana? Mateu pega o cartão antigo do bolso, o cartão negro, e o ergue para a luz fraca da rua. O plástico está riscado, mas o chip brilha. Este cartão não tem saldo, mas tem uma raiz de acesso administrativo que ela esqueceu de revogar. Ele é a chave mestra da porta que ela pensou que trancou. Vamos, o tempo da Lucia está acabando e o meu recomeço começa agora. O vento cortante da Gran-Via atravessa o pano fino do terno imundo, agindo como uma lâmina invisível contra a pele úmida de suor frio. O cheiro de escapamento dos ônibus se mistura ao aroma adocicado e enjoativo de uma vitrine de churros a poucos metros. Uma tortura constante para o estômago vazio e retorcido. As pernas doem, não pelo cansaço, mas pelo peso da humilhação que ainda queima nas bochechas, um calor radiante que contrasta brutalmente com o gelo das calçadas de Madrid. Tio, você vai congelar aí parado. Vamos embora. A Lucia precisa daquele xarope, e se a polícia vier, a gente é feito no 7. Rafa puxa o braço, mas a resistência é de pedra. Os olhos de Mateu não veem o fluxo de gente, nem as vitrines de luxo que refletem a miséria dele. Ele vê a fachada do banco à frente como uma estrutura falha. O mármore é polido, mas as juntas de silicone estão rachadas. O vidro é temperado, mas a estrutura metálica de suporte corrói por dentro, oculta atrás da fachada imaculada. É uma mentira em pé. O orgulho, esse bloco de concreto no peito, impede que ele se mova. Ele não é apenas um mendigo. Ele é a falha que o sistema tentou varrer para baixo do tapete. Cala a boca. Olha a saída de emergência. O circuito de câmeras tem um ponto cego exatamente naquela marquise de alumínio. O arquiteto que projetou essa merda não previu o ângulo de refração do sol das 4 da tarde. Idiota. Que se dane o arquiteto, Mateu, nós estamos quebrados. Ela jogou o cartão na sua cara. Terminou. Não tem volta. O som pneumático das portas de vidro do banco se abre, soltando uma nuvem de ar quente, cheiro de café expresso e papel moeda novo. Um cheiro de civilização que faz as articulações rangerem de desejo. Uma jovem sai correndo. O crachá de estagiaria balançando no pescoço. O rosto pálido e suarento. Ela para perto da mureta tremendo, procurando algo no bolso. Mateu se contrai. O instinto lhe diz para se esconder, para virar mais uma estátua de sujeira no cenário urbano.
O ressentimento grita que ninguém dá ouvido a quem não tem terno limpo. Mas a necessidade de Lucia, o relógio ticando alto na cabeça dele, empurra o pé para frente. Ele não é mais o filho pródigo. É um predador encurralado. Ela acende um cigarro com mãos trêmulas. A chama lutando contra o vento. O sistema não aguenta. O servidor vai cair. Eu avisei. Mateus se aproxima sem disfarce, pisando pesado no concreto áspero. A moça se assusta, quase deixando o cigarro cair na poça congelada a seus pés. O cheiro de tabaco barato invade o espaço entre eles. O servidor da mainframe não cai por excesso de tráfego. Ele cai por conflito de protocolo na assinatura digital. O que a gerente tentou emendar no cadastro de copropriedade. A moça fita os olhos fundos e sujos dele, o terno amarelecido, a barba de 3 dias feita com navalha cega. A repulsa é imediata, visível no modo como ela recua um passo, encostando as costas no pilar frio de pedra. Mas há também curiosidade, um breve vislumbre de confusão diante da linguagem técnica vinda de um fantasma urbano. Quem é você? Segurança? Ela disse que a conta do fantasma foi encerrada. Um erro de sistema no momento do falecimento do titular. A Helena teve que autorizar uma correção manual. O registro sumiu. Mateus sente o estômago dar um nó, uma sensação física de queda livre. Correção manual. No momento da morte. Arquitetura de dados. A mente dele começa a traçar as linhas invisíveis, percebendo onde as paredes foram construídas para esconder os corpos. Helena não apenas bloqueou o acesso, ela apagou o fundamento da casa para construir o próprio castelo em cima dele. Uma correção manual não deixa um rastro de log? A menos que você tenha acesso root para sobrepor o histórico de transações. O que você fez, menina? Você limpou o lixo ou só tapou o buraco com tapete? Eu só fiz o que ela mandou. Se eu não fizesse, eu perdia a vaga. Olha, o senhor parece precisar de ajuda, ou de um hospital, não sei. Não posso falar com você. Se a Helena ver... Ela apaga o cigarro no chão, esfregando a sola do tênis caro nas cinzas. O som do atrito é áspero, como lixa. Espera. A assinatura do pai. Ramon Valverde. A biometria dela no sistema é válida ou é um spoofing? Uma foto de alta resolução sobreposta ao sensor de leitura óptica? A moça para, o chaveiro tremendo na mão. O vento uiva entre os prédios de vidro carregando folhas de jornal velho. É uma sobreposição. O scanner antigo do banco não valida a pulsação venosa. É uma falha de segurança que ela explora. Como é que você sabe disso? Mateus sorri, mas não é um sorriso de alegria. É um movimento mecânico puxando os músculos queimados pelo frio. A prova está ali. A falha na estrutura. A mentira está exposta, não em documentos, mas na incompetência de quem tentou esconder o roubo. Mas ele não pode tocar nela. Ele está do lado de fora. Ele é o lixo que o vento joga contra a parede. Porque esse banco foi desenhado para ser uma fortaleza, não para ser assaltado de dentro para fora por ratos de escritório. Ele se afasta, ignorando o chamado confuso da moça. A frustração sobe como ácido na garganta. Ele sabe como foi feito, sabe quando foi feito, mas está nu no meio da tempestade. Rafa aparece do nada, segurando um jornal amassado, o rosto preocupado. Conseguiu alguma coisa? O táxi vai chegar em 10 minutos para levar a gente para Valecas. A Lucia tossiu sangue hoje de manhã, Mateo. O ar-condicionado de um ônibus turístico solta um jato de ar quente cheio de poeira na cara deles. Mateo olha para o banco, para o reflexo sujo dele no vidro da entrada. Ele toca o bolso vazio onde o cartão esteve. O orgulho ferido grita para desistir, para aceitar que o mundo ganhou. Mas a imagem da falsificação digital, simples e grotesca, brilha na mente dele como uma viga exposta. Eu sei como ela fez. É uma falha de pixel na assinatura digital. Eu consigo provar. E como? Não temos computador, nem internet, nem dinheiro para pagar um advogado. Somos invisíveis, cara. A realidade cai como uma laje. Ele é um gênio sem ferramentas, um arquiteto sem tinta. O sistema está bloqueado de fora para dentro. Se ele tentar entrar de novo, vai ser preso. Se ele tentar denunciar, vão rir na cara dele. Ele precisa de uma porta dos fundos, um acesso que ninguém vigia. O velório. O quê? O velório do velho. Eles vão montar um palco. Vão ter telões, homenagens, todo esse teatro hipócrita. Se for transmitido, vai ter um servidor de streaming. Se tiver servidor, tem porta de entrada. Mateu começa a andar, mas o corpo pesa toneladas. O frio agora entra nos ossos. Ele tem o plano, mas falta a energia. A falha dele,
A teimosia em ter feito tudo sozinho o deixou isolado. Ele se volta para Rafa vendo o medo no amigo. A gente precisa invadir a casa do pai depois que ele morreu. Isso é o que eu preciso fazer. Se você curtiu esse roteiro e quer acompanhar a próxima parte dessa história cheia de reviravoltas, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo. Até a próxima. O ar ali dentro engrossava, uma mistura de ácaros, óleo de fritura envelhecido e o ozônio adocicado de monitores superaquecidos. A luz azul da tela do terminal batia no rosto de Mateu, destacando as olheiras fundas e a barba feita com navalha cega que ainda coçava. Os dedos, mesmo encardidos e com as cutículas rasgadas, dançavam sobre o teclado amarelecido e pegajoso de uma precisão cirúrgica. Não eram mais os dedos de um mendigo, mas as ferramentas de um arquiteto revisitando as ruínas de um projeto que nunca deveria ter sido demolido. Vambora, mano. O dono já tá olhando torto. Acha que a gente vai roubar o processador? Rafa bufava ao lado, inquieto como um animal encurralado, batendo a sola do tênis gasto no chão de linônio descascado. Lucia não tem tempo para você virar hacker de filme de ação. Mateu não respondeu. O suor frio descia pela coluna, molhando a camisa de algodão barata por baixo do terno imundo. Seus olhos não viam código, viam estrutura. O algoritmo de segurança do banco não era uma parede, era um edifício. E todo edifício tinha um ponto fraco. Ele não estava quebrando a porta, estava encontrando a viga mestra podre. Ele acessou o registro público do cartório digital, o backdoor que os advogados do pai costumavam usar para validar propriedades. Lá estava o documento. Transferência de gestão provisória. Datado de ontem. Assinatura digital de Ramon Valverde. Mateu parou. O silêncio no cybercafé, cortado apenas pelo zumbido das ventoinhas e pela batida constante de chuva na vitrine, parecia sufocante. Ele fã-da assinatura. Para um leigo, era um rabisco eletrônico perfeito. Para Mateu, era uma fachada mal pintada. O cursor clicou nas propriedades do arquivo de metadados. Olha isso, sussurrou, a voz rouca. 14:03 horas. E daí? Rafa encostou-se no balcão, cheirando a chuva e cigarro barato. Horário da morte. O velho morreu no quarto do hospital às 14:03. Esse arquivo foi criado às 14:05. Impossível. Mateu deu zoom máximo. O traço da caneta stylus no documento digital. Havia um atraso microscópico, um jitter no vetor da linha. O pai assinava com o pulso firme, um movimento descendente rápido e limpo, como quem corta pedra. Aquela assinatura tinha uma tremedeira no início. Era uma sobreposição. Um copy-paste mal feito, mascarado por um filtro de compressão que Helena provavelmente achou que ninguém ia notar. Ela não assinou a transferência. Ela forjou a prova de que o pai havia transferido os poderes antes de morrer, usando um arquivo antigo como base e alterando o timestamp. A falha não estava na política, estava na geometria do pixel. A estrutura da mentira estava exposta ali, diante de seus olhos. Ela forjou a assinatura digital. Mateu afastou-se do monitor, a cabeça pulsando. É uma falsificação grosseira. Um arremedo de engenharia. O estômago dele revirou, não pela fome, mas pela onda de náusea que a raiva trazia. Helena não só o humilhara, ela profanara a obra do pai para se apoderar do império. Se ele levasse isso para um juiz, com aquela aparência sem advogado, eles o enterrariam em burocracia até Lucia virar estatística. O sistema judicial era cimento molhado. Ele precisava de algo sólido, imediato. Ele olhou para o canto da tela, onde um banner de notícias pulsava. Velório de Ramon Valverde. Cerimônia exclusiva para acionistas com transmissão interativa via tablets. Mateu olhou para as mãos. Tinha o cartão. Tinha o acesso. E agora tinha a prova de que a diretora do banco era uma ladrã. Tribunal demora meses. Mateu começou a fechar as abas, o coração batendo contra as costelas como um pássaro querendo sair da gaiola. Vamos direto na fonte. Onde? Rafa franziu a testa, percebendo a mudança no ar, a eletricidade estática subindo. No enterro, Mateu levantou-se, o joelho rangeando, a mente montando o novo projeto a uma velocidade assustadora. A humilhação pública que ele sofreu no banco era apenas o alicerce. A verdadeira demolição seria no palco dela. Se ela quer um espetáculo, eu vou dar o show. O ar ali dentro engrossava, uma mistura de ácaros, óleo de fritura envelhecido e o ozônio adocicado de monitores superaquecidos. A luz azul da tela do terminal batia no rosto de Mateu, destacando as olheiras fundas e a barba feita com navalha cega que ainda coçava. Os dedos, mesmo encardidos e com as cutículas rasgadas, dançavam sobre o teclado amarelecido e pegajoso de uma precisão cirúrgica. Não eram mais os dedos de um mendigo,
mas as ferramentas de um arquiteto revisitando as ruínas de um projeto que nunca deveria ter sido demolido. Vambora, mano. O dono já tá olhando torto. Acha que a gente vai roubar o processador? Rafa bufava ao lado, inquieto como um animal encurralado, batendo a sola do tênis gasto no chão de linóleo descascado. Lucia não tem tempo para você virar hacker de filme de ação. Mateu não respondeu. O suor frio descia pela coluna, molhando a camisa de algodão barata por baixo do terno imundo. Seus olhos não viam código, viam estrutura. O algoritmo de segurança do banco não era uma parede, era um edifício. E todo edifício tinha um ponto fraco. Ele não estava quebrando a porta, estava encontrando a viga mestra podre. Ele acessou o registro público do cartório digital, o backdoor que os advogados do pai costumavam usar para validar propriedades. Lá estava o documento. Transferência de gestão provisória. Datado de ontem. Assinatura digital de Ramon Valverde. Mateu parou. O silêncio no cybercafé, cortado apenas pelo zumbido das ventoinhas e pela batida constante de chuva na vitrine, parecia sufocante. Ele ampliou a assinatura. Para um leigo, era um rabisco eletrônico perfeito. Para Mateu, era uma fachada mal pintada. O cursor clicou nas propriedades do arquivo de metadados. Olha isso, sussurrou, a voz rouca. 14h03 horas. E daí? Rafa encostou-se no balcão, cheirando a chuva e cigarro barato. Horário da morte. O velho morreu no quarto do hospital às 14h03. Esse arquivo foi criado às 14h05. Impossível. Mateu deu zoom máximo. O traço da caneta stylus no documento digital. Havia um atraso microscópico, um jitter no vetor da linha. O pai assinava com um pulso firme, um movimento descendente rápido e limpo, como quem corta pedra. Aquela assinatura tinha uma tremedeira no início. Era uma sobreposição. Um copy-paste mal feito, mascarado por um filtro de compressão que Helena provavelmente achou que ninguém ia notar. Ela não assinou a transferência. Ela forjou a prova de que o pai havia transferido os poderes antes de morrer, usando um arquivo antigo como base e alterando o timestamp. A falha não estava na política, estava na geometria do pixel. A estrutura da mentira estava exposta ali, diante de seus olhos. Ela forjou a assinatura digital. Mateu afastou-se do monitor, a cabeça pulsando. É uma falsificação grosseira. Um arremedo de engenharia. O estômago dele revirou, não pela fome, mas pela onda de náusea que a raiva trazia. Helena não só o humilhara, ela profanara a obra do pai para se apoderar do império. Se ele levasse isso para um juiz, com aquela aparência sem advogado, eles o enterrariam em burocracia até Lucia virar estatística. O sistema judicial era cimento molhado. Ele precisava de algo sólido, imediato. Ele olhou para o canto da tela, onde um banner de notícias pulsava. Velório de Ramon Valverde. Cerimônia exclusiva para acionistas com transmissão interativa via tablets. Mateu olhou para as mãos. Tinha o cartão. Tinha o acesso. E agora tinha a prova de que a diretora do banco era uma ladrã. Tribunal demora meses. Mateu começou a fechar as abas, o coração batendo contra as costelas como um pássaro querendo sair da gaiola. Vamos direto na fonte. Onde? Rafa franziu a testa, percebendo a mudança no ar, a eletricidade estática subindo. No enterro. Mateu levantou-se, o joelho rangeando, a mente montando o novo projeto a uma velocidade assustadora. A humilhação pública que ele sofreu no banco era apenas o alicerce. A verdadeira demolição seria no palco dela. Se ela quer um espetáculo, eu vou dar o show. O cursor piscava na tela. Um batimento cardíaco artificial sobre a assinatura falsificada de Ramon Valverde. Aquele pixel borrado na extremidade do R não era um erro de software, era um tumor no concreto da instituição. Mateu afastou-se do teclado, a nuca doendo de tanto ficar curvado sobre a mesa de plástico do cybercafé. O cheiro de ozônio quente do monitor misturava-se ao suor de quem não toma banho há dias e ao odor ácido de urina que impregnava o canto da sala, subindo ao seu nariz, mas ele não se importava. A prova estava ali, sólida e fria como o mármore do banco. Uma falha estrutural invisível para leigos, mas gritante para quem projetou a vida inteira. O que isso significa, Theo? Eu tô vendo um risco num papel. Não tô vendo dinheiro pro remédio da Lucia. Rafa encostava-se no batente da porta, o olho roxo da briga de ontem pulsando em ritmo acelerado. Ele parecia um animal encurralado, pronto para morder, mas sem saber onde. Significa que o prédio tá em pé por uma mentira, Rafa. Helena não só bloqueou a conta, ela reescreveu os planos da fundação. Aquela assinatura digital tem um atraso de milissegundos no vetor da pena. Quem assina a cansa não para. Ela montou isso depois que o velho morreu.
É uma demolição controlada disfarçada de reforma. Mateu passou a mão no rosto, sentindo a barba áspera, a sujeira impregnada na pele, a textura grossa e dura do terno que ele vestia. O ódio, aquele ácido que ele carregava no estômago há 5 anos, borbulhou, quente. Não era pelo dinheiro. Era pela arquitetura daquela farsa. Ele poderia ir a um advogado. Um mendigo com um print de tela na mão. Seria engolido pelo sistema antes de atravessar a calçada. O tempo era o inimigo agora. Cada hora que passava, o pulmão de Lucia afundava mais no colapso, a respiração dela soando como um fole furado. E agora? A gente vai gritar na porta do banco? Não. Gritar é para quem não tem voz. Eu tenho a prova, mas não tenho o palco. O advogado vai demorar meses. Ela vai enterrar tudo sob burocracia até virar pó. Mateu virou-se para a janela. Lá fora, a neve suja de Madrid cobria o asfalto. O vento uivava entre as frestas da madeira, um som agudo de vidro quebrando. Ele viu o outdoor iluminado na avenida anunciando o velório. Ramon Valverde, o visionário. A ironia era física, um peso no peito. O enterro. O quê? Ela vai estar lá. Os acionistas, a imprensa, todo mundo que ela quer impressionar. Vão estar bebendo vinho branco e dizendo o quanto o banco é sólido. É ali que a fundação dela vai rachar. Na própria cova do pai. Theo, você tá maluco? Não vamos entrar num funeral de rico na porrada. Nem tem o sapato. A segurança vai triturar a gente. Mateu olhou para as próprias roupas. Aquele terno que agora parecia uma segunda pele de sujeira e poeira. Exatamente. A invisibilidade era uma ferramenta, não uma maldição. Pessoas como Helena não viam quem carregava bandejas ou limpava o chão. Eram parte do mobiliário, ornamentos descartáveis. A visão periférica da elite seletiva ignorava qualquer coisa que não tivesse brilho ou etiqueta de preço. Não vamos entrar como convidados. Vamos entrar como o que ela acha que somos. Coisa. O serviço. Ele apontou para a van da funerária parada no semáforo lá embaixo, um caminhão de catering fazendo a entrega para o evento. O logotipo da empresa de buffet brilhava na lataria fria, azul e dourado. Mateu fechou o notebook com um estalido seco. O vento gelado cortava o rosto quando saíram para a rua, entrando pelos ossos. O cheiro de gordura de churro velho emanava de uma banca próxima, enjoativo, real, misturado ao fumo de um cachimbo. A cidade não parava por causa da dor dele. Calma aí. Você quer assaltar um caminhão de comida? Aquilo tem rastreador, GPS, merda toda. Quero pegar os uniformes. Quero entrar na casa dele e consertar o projeto final. Helena mandou construir um monumento para ela mesma em cima do corpo do meu pai. Eu vou demolir aquilo em tempo real. A gente pega as roupas, entra como ajudantes, eu acho o terminal digital do livro de condolências e ligo aquilo no servidor principal. Simples. O coração batia forte contra as costelas, um ritmo de tambor de guerra que abafava o som do trânsito. Ele estava voltando ao mundo de Ramon, mas não como o filho pródigo, como o demolidor. A adrenalina lavava o cansaço das pernas. Rafa olhou para o caminhão, depois para Mateu e soltou um riso curto, nervoso, passando a mão na cabeça raspada. Se a gente morrer, não vai ter dinheiro pro enterro da gente, hein? Vai ser vala comum. A gente não vai morrer, Rafa. A gente vai se tornar visíveis. Na hora certa. Vem, o sinal vai fechar. Eles correram para essa esquina, pisando em poças de água gelada que salpicavam as calças sujas. O ar frio queimava os pulmões, mas pela primeira vez em anos, Mateu sentiu o sangue quente correr nas veias. A doença de Lucia, o frio, a fome, tudo se condensava naquele único objetivo. Ele não estava fugindo mais, estava caçando. O semáforo amarelo piscou. A van acelerou. Era agora ou nunca. O concreto do beco estava mordendo a pele através das calças finas, uma arquitetura hostil projetada para quem não tem teto. O Wi-Fi do quiosque da esquina oscilava, uma barra de sinal frágil como a respiração de Lucia. O dedo congelado deslizava sobre o touchscreen rachado do tablet velho que Rafa roubara de um turista distraído no Gran Via. O código de injeção SQL estava quase pronto, uma construção geométrica perfeita de lógica binária desenhada na mente de Mateu, mas traduzida para a tela com tortura. Eles vêm, cara. Rápido. Rafa estava encostado na lata de lixo, o vapor saindo da boca como de um motor furioso, roçando as mãos nervosas para gerar calor. O cheiro de águas residuais congeladas e o fedor de óleo de fritura velho subiam do esgoto, misturando-se ao perfume barato que Rafa usava para disfarçar o odor de rua. A tela do tablet piscou. Acesso negado. O firewall da funerária não era apenas um muro,
Era uma cúpula de ferro forjada pela mesma empresa de segurança que guardava o banco. Mateu tentou contornar o protocolo, seus dedos trêmulos lutando contra o vidro liso. A arquitetura daquele sistema elogiava a redundância, não a beleza. Era um labirinto burocrático feito de linhas de código. Mateu? O van parou. Duas sompas destacaram-se da neblina amarelada dos postes de rua. Uniformes pretos, ombreiras rígidas, botas com biqueiras de aço batendo no pavimento irregular. Não eram seguranças de loja de departamento. Eram a milícia privada do banco, cuidando do ativo mais valioso. A reputação do cadáver de Ramon Valverde. O sangue bateu forte nas têmporas. Mateu pressionou Enter mais uma vez. O ícone de carregamento girou. Uma eternidade digital. Tempo esgotado. Um feixe de lanterna cortou a escuridão do beco, iluminando a lente suja da câmera de segurança do prédio vizinho. O som de um rádio crepitou, estático, e vozes duras pedindo reforço na rua de Serrano. Vaza, agora! Rafa agarrou o braço de Mateu. O impulso foi brutal. Mateu segurou o tablet com unhas e dentes, o dispositivo sendo a única ponte entre a morte de Lucia e a verdade. Se ele soltasse aquilo, soltava a vida dela. Um dos homens avançou rápido para o tamanho. A lanterna voou pelo ar, bater numa caixa de papelão e explodiu em estilhaços de vidro e plástico. Mateu levantou o braço para se proteger, mas o soco não veio para o rosto. Veio para o estômago. O ar escapou dos pulmões num suspiro úmido e doloroso. O estômago deu uma volta, a náusea quente subindo para a garganta. Ele caiu de joelhos no asfalto gelado, a pedra abrasando a pele através do tecido molhado. O tablet escorregou da mão, deslizou numa poça de lama negra e parou aos pés do segurança. O homem, com um sorriso torto de quem tem dono, levantou a bota pesada e pisou em cima. O som de crack foi seco, final. A tela morreu, pixelada para sempre. Mateu viu aquilo e sentiu uma dor física, como se fosse seus próprios ossos quebrando. Não era apenas o aparelho. Era o acesso ao Audit Trail. Era a prova digital da assinatura forjada. Era o plano. O plano de invasão silenciosa. O plano do arquiteto que corrige os erros da construção sem ser visto. Tudo se desfez em lama e vidro quebrado. Esquece isso, seu louco. Vamos. Rafa puxou Mateu pelo colar do casaco imundo, a força desesperada arrastando-o pelo chão. O segundo segurança estava correndo na direção deles, o rádio gritando ordens. Mateu engoliu o gosto de ferro na boca, sangue do corte onde bateu com o queixo na calçada. Ele olhou para o vidro quebrado do tablet, refletindo as luzes da viatura que se aproximava no final da rua. Ele se levantou mancando, a perna direita arrastando. A lesão no tornozelo pulsava em sincronia com o tempo que restava para Lucia. O plano digital era inútil. A tecnologia falhara. Ou melhor, ele falhara em calcular a brutalidade física da defesa. Agora não havia mais firewalls, apenas carne, osso e a necessidade desesperada de entrar naquele caixão de mármore. Eles correram zigue-zagando entre as vielas imundas de Madrid, fugindo da luz e em direção à escuridão mais profunda. A cada passo, o frio entrava mais fundo nos pulmões de Mateu. Ele apertou o bolso do casaco. O cartão negro ainda estava lá, quente contra o peito. O último recurso de um homem que não tinha mais nada a perder senão a dignidade. Eles viram nossa cara, Rafa. Eles viram. Rafa parou atrás de um container de lixo comercial, ofegante, olhando para trás com olhos arregalados. E daí? O que a gente faz agora? O tablet está morto, Mateu. O acesso acabou. Mateu encostou a cabeça no metal frio, sentindo a vibração da cidade moribunda através do aço. Ele pensou na estrutura da funerária. As colunas, os salões, o sistema de ventilação. Pensei em como a arquitetura serve quem tem poder, mas como suas fundações sempre abrigam os ratos. Agora a gente entra pela porta da frente, Rafa. Como convidados. Se não podemos hackear o sistema de fora, a gente hackeia o evento de dentro. Vamos ser invisíveis bem debaixo dos narizes deles. O som de batidas pulsiais ecoou em outra rua, próxima demais. Mateu olhou para suas mãos, sujas de graxa e terra, depois para o rosto sujo e ferido de Rafa. A descrição era impossível. A surpresa era impossível. Só sobrava a ousadia. Vamos pegar uns uniformes daquele catering estacionado lá atrás. Seja o fantasma que eles não querem ver. O vento cortava o Paseo de la Castellana como uma lâmina cega, transformando as lágrimas em cristais de gelo no rosto. Mateu puxou o gola do uniforme de catering, que cheirava a suor alheio e alvejante barato, tentando encobrir o cheiro de urina que impregnava suas próprias meias. O frio não era apenas temperatura. Era uma entidade física pesando sobre os ombros dele, cravando-se nos ossos.
Diante deles, a funerária erguia-se como um mausoléu moderno, uma caixa de vidro e mármore branco onde a elite de Madrid se reunia para enterrar o homem que odiava o próprio filho. Atrás daquele vidro, luzes douradas banhavam corpetes de seda e gravatas de cetim. Um outro planeta onde a dignidade era um artigo de luxo. Tô maluco de estar aqui. Isso é um assalto, mano, sussurrou Rafa, tiritando ao lado. O ex-atleta, outrora uma muralha de músculos, agora parecia um cão acuado, olhos saltando de um segurança para o outro. A mão dele trêmula segurava uma bandeja de prata que não servia para nada ali fora. A gente é zero. Se puxar a ficha da gente, vamos acabar num camburão antes do café da manhã. Mateu cravou os dedos na palma da mão até sentirem o pulsar doloroso. A falha fatal gritava dentro da cabeça dele. O ressentimento. Ele não queria estar ali. Queria estar no buraco escuro de Vallecas, escondido do mundo que o expulsara. O cheiro de lírios amassados que saía da exaustão da funerária lhe causava náusea, um perfume enjoativo que tentava mascarar a podridão da morte. Lucia. O nome veio como um choque elétrico. A imagem da anciã tossindo sangue, a pele daquela que foi sua mãe na rua brilhando suada e pálida, era a única âncora que o impedia de virar as costas e correr para o escuro. É o único jeito. O tempo tá acabando, Rafa. O dinheiro dela tá dentro daquele sistema. E a chave é a assinatura digital que aquela vaca falsificou. Mateu ajustou os óculos que achara no lixo há meses, as lentes riscadas distorcendo as luzes dos carros de luxo que chegavam. Através daquele vidro arquitetônico, ele não via velório. Via uma estrutura de cargas e sobrecargas. Helena Vargas estava lá. Ele podia sentir a presença dela na organização geométrica da segurança. A mentira do pai era aquela fachada imponente. O arquiteto nele via o erro de cálculo, a falha estrutural no sistema de projeção que os técnicos instalavam no salão principal. Um único cabo HDMI exposto, um roteador Wi-Fi com a luz verde piscando ansiosamente. Olha ali, apontou Mateu, a voz rouca de tanto se calar. O cara da montagem. Ele tá com o tablet mestre na mesa de apoio. A Carla disse que o sistema é integrado. Se eu conseguir tocar naquele tablet, eu injeto o código. Um SUV preto parou na porta. Seguranças de terno abriu a porta traseira. Helena Vargas desceu, envolvida em um casaco de pele que custava mais que a vida de Lucia. Ela passou por eles, invisíveis, cheirando a perfume importado e poder cru. Ela nem piscou para os dois garçons sujos encostados na parede gelada. Ela achava que tinha vencido, achava que o sistema era blindado. A noite escura da alma de Mateu bateu naquele instante. O reconhecimento de que socialmente ele era um fantasma. Ninguém olhava para ele a não ser com repulsa. Ele era um erro estatístico. Ela vai descer o pau em todo mundo. Rafa engoliu em seco, o som da saliva descendo audível no silêncio da madrugada. Mateu, se a gente entrar não tem volta. Mateu olhou para as mãos sujas, unhas quebradas. O orgulho dele, a relutância em usar o nome Valverde, aquilo tudo era lixo agora. O que importava era a verdade arquitetônica quebrar a mentira da fachada. Ele respirou fundo, o ar gelado queimando os pulmões, limpando a exinação. Não tem volta porque já morremos, Rafa. Agora é questão de carcaça. O gerente de catering, um homem gordo e vermelho de estresse, saiu pela porta dos fundos batendo a porta. Um garoto tropeçou com um monte de guardanapos. O caos. A imperfeição. Mateu viu a fissura na armadura. Vamos. Agora. Sem esperar resposta, Mateu se aproximou da porta de serviço que o gerente deixara entreaberta, o coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. O cheiro de comida quente e álcool o envolveu, misturando-se com o odor de cera queimada do velório. O medo era um ácido no estômago, mas a necessidade era uma marreta na mão. Ele pisou no tapete da funerária, a sensação aveludada sob os pés descalços e sujos, uma blasfêmia sensorial. Ele não era mais um mendigo. Era o vírus no sistema. O ar dentro da funerária era uma mistura de cera de pavio queimado e perfume caro, um cheiro enjoativo que colava nas fossas nasais e impregnava a lã do terno que ele tirara do lixo há 2 dias. O frio do mármore sob as solas dos sapatos borrachados, emprestados pela equipe de limpeza, subia pelos tornozelos como uma corrente elétrica, lembrando-o a cada passo de que ele era uma peça errada naquele quebra-cabeça de mármore e ouro. Mateu segurava a bandeja de canapés com as 2 mãos, não por educação, mas para esconder o tremor que não vinha do frio, mas da adrenalina que lhe corroía o estômago. Através das óticas de arquiteto,
Ele não via uma homenagem, mas um flawed structure, um edifício sustentado por mentiras e vaidade, prestes a desabar. No centro, o caixão de mogno brilhava como um ídolo pagão, e ao lado dele, Helena Vargas vestia luto como se fosse um trono de rainha. Helena falava. A voz dela ecoava pelos alto-falantes ocultos nos frisos de gesso, uma ladainha de adjetivos vazios sobre visão, legado e futuro. Mateu apertou os olhos, focando não na mulher, mas na geometria da sala. O ângulo de incidência da luz, a distância entre os pilares e, acima de tudo, o ponto cego perfeito atrás do arranjo de flores brancas, onde Rafa, postado como segurança da catering, dava o sinal. O apito agudo da chaleira no acampamento de Valecas soou na mente de Mateu, o som de emergência de Lucia pedindo água, o relógio que não parava de correr. Se aquilo falhasse, não havia segunda tentativa. O antibiótico acabara. Rafa soltou um grito falso de cuidado e, com um movimento estudado, derrubou uma pilha de flutes de cristal no lado oposto da sala. O estrondo de vidro estilhaçando foi como um tiro de canhão no silêncio sepulcral. Todas as cabeças, inclusive a de Helena, giraram para a distração. O sistema de segurança visual falhou por um segundo. Foi o suficiente. Mateu largou a bandeja sobre uma mesa de apoio sem se preocupar com o barulho secundário e deslizou para trás do palco, onde o livro de condolências digital permanecia ligado, um iPad Pro de última geração conectado ao servidor principal de projeção. Suas mãos sujas, com as unhas roídas, tocaram a tela lisa. O contraste era brutal. A sujeira da rua na tecnologia suprema da morte. Ele não precisou hackear nada complexo. Helena, em sua arrogância, deixara o sistema em modo de apresentação, sem firewall ativo para evitar latência na transmissão ao vivo. Ele puxou o pequeno pendrive que guardara na boca e conectou-o à entrada lateral. O gosto metálico de plástico e saliva era nauseante, mas ele ignorou. Na tela, arquivos de áudio e vídeo começaram a se sobrepor ao script fúnebre. Mateu olhou para os cabos que corriam pelo chão, seguindo o fluxo de energia até o projetor central. Era tudo uma questão de fluxo. Assim como a água escoa pelas calhas de um telhado mal projetado, a verdade agora escorreria pelos fios até os olhos dos cúmplices. Ele digitou a sequência de comandos. O dedo indicador tremeu ao pressionar o último Enter. Se a falha fatal de seu pai foi a soberba, a dele era a dúvida. E por um milissegundo, ele duvidou. Mas então a imagem de Lucia, lutando para respirar debaixo de um viaduto, cristalizou a necessidade. Ele pressionou. Nos telões gigantes de 4 metros de altura, o rosto sorridente de Ramon Valverde congelou. A imagem pixelizou-se violentamente, destruindo a foto retocada. O som da orquestra de cordas cortou abruptamente, substituído por um chiado digital e, em seguida, a voz rouca de Ramon, gravada em uma sessão privada que Mateu acessara anos atrás. A conta conjunta é intransferível, Helena. O acesso do Mateu é vitalício. Se eu morrer, você não tem autoridade. A sala mergulhou num silêncio tão absoluto que se podia ouvir o zumbido do sistema de refrigeração. Helena parou no meio do discurso, as mãos ainda erguidas num gesto de bênção falsa. Seu rosto, maquiado para a perfeição, perdeu a cor instantaneamente. Mas Mateu não terminara. A prova definitiva deslizou sobre o vídeo, o registro de log do sistema bancário. Uma linha vermelha, como uma rachadura numa parede mestra, mostrando o horário exato da morte de Ramon. E 3 minutos depois, a tentativa de exclusão do usuário Mateu R. e a falsificação da assinatura digital. Uma assinatura que, aos olhos treinados de quem desenhava estruturas complexas, era uma caricatura grosseira, uma cópia mal feita. Murmúrios começaram nas fileiras de trás, como o vento antes de uma tempestade ganhando volume. É o filho dele, alguém sussurrou. Ela roubou a conta. Helena girou em fúria para a fonte do som, seus olhos varrendo a plateia, procurando um culpado. Foi então que ela ouviu. Mateu saiu de trás do palco. Ele não correu. Ele caminhou. O terno imundo, manchado de gordura de churro e lama da chuva de Madrid, rasgado na bainha da calça, destoava de forma grotesca e bela contra o veludo preto das cortinas. Ele estava sujo, cansado e sem barba há 3 dias, mas sua postura ereta era a de um rei exilado retomando o trono. O choque térmico do olhar dela encontrou o gelo no olhar dele. Helena abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para o telão, onde a prova da fraude piscava em vermelho neon, e depois para o homem que ela havia pisoteado no banco dias atrás. A falha fatal dela não foi o crime, foi subestimar o invisível. A plateia, a elite madrilenha, os acionistas de terno alfaiataria, viraram-se.
O rosnido da multidão mudou de curiosidade para fúria dirigida. Os seguranças confusos olharam para Helena, esperando uma ordem que nunca veio. Mateu parou a 3 metros dela. O cheiro de perfume caro dela agora era repulsivo, misturado ao medo que ele conseguia cheirar a metros de distância. Ele não precisou dizer uma palavra. A arquitetura daquele momento estava completa. As vigas mentais da mentira de Helena haviam sido cortadas. Ele apenas a olhou, calcando os pés no chão de seus ancestrais, e esperou o primeiro tijeto cair. Lá fora, a sirene da polícia se aproximou, o som da realidade invadindo o mausoléu. O jogo acabara. O silêncio na sala funerária era sólido, denso como o mármore das paredes. Ninguém olhava mais para o caixão. Todos os olhos, pregados nas telões que acabavam de escurecer com a prova definitiva, desviavam-se agora para Helena, sendo levada pela segurança privada. O som de seus sapatos de salto arrastando no carpete importado criava uma raspagem seca que rangia nos nervos de quem restava. O cheiro de lâmpadas superaquecidas dos projetores misturava-se ao perfume caro que agora exalava um suor frio e acre, o odor típico do pânico da elite madrilenha. O grito de Helena, fraude, conspiração, mentira, ecoava, mas parecia vir de dentro de um aquário, abafado pela culpa coletiva. Mateu sentiu o peso do terno sujo nas costas, o tecido áspero e ácido roçando a pele irritada pelo frio da rua. Ele não se sentia um herói de cinema. Era apenas um homem exausto, com o estômago revirando de fome e tensão. Rafa apareceu ao lado, ofegante, com um uniforme de garçom torto e o olhar brilhante, segurando o braço dele com uma força quase dolorosa. Fudeu geral, chefe. A patroa foi pro brejo de vez, sussurrou Rafa, o hálito cheirando a hortelã barata e adrenalina pura. Vamos sair daqui antes que a Polícia Nacional chegue perguntando quem foi o gênio que hackeou o Wi-Fi da casa do pai. Mateu sacudiu a cabeça tentando focar a visão que embaçava nas bordas. O corpo pedia para correr, para desaparecer no esgoto, mas as pernas pareciam chumbo. Ele olhou para os rostos dos acionistas, homens e mulheres que até minutos atrás o viam como um inseto, uma mancha no tapete. Agora havia medo. Havia um respeito forçado, nascido do terror. Era repugnante. Vai ver se a Lucia tá bem no hospital, disse Mateu, a voz rouca arranhando a garganta seca. O dinheiro tem que estar na conta dela antes que o banco congele tudo por precaução legal. Eles vão tentar tapar o buraco com qualquer coisa. Ele virou as costas para o velório, para o pai morto, para o império de mentiras. Lá fora, o ar de Madrid cortava a face como uma navalha cega. A neblina do rio Manzanares subia pelas ruas, úmida e gelada, grudando nos ossos. A sirene da ambulância ainda doía nos ouvidos. Um som contínuo que lembrava que o tempo ainda estava correndo. O quarto do hospital era branco demais. As paredes esterilizadas ofuscavam depois da penumbra dourada da funerária. O cheiro de álcool, sabão e soro invadia as narinas, um cheiro químico agressivo que, por ironia, cheirava a esperança. Lucia dormia, o peito subindo e descendo com o auxílio de máscaras de oxigênio. Um aparelho monitorava os batimentos. Um bip ritmado, compassado, o relógio da vida dela que agora estava carregado de tempo em vez de contando os segundos finais. Mateu sentou na cadeira plástica rígida ao lado. O frio do braço da cadeira atravessava as calças finas do terno de segunda mão. Ele puxou o celular rachado, a tela trincada distorcendo a luz. No visor, a notificação do banco. Transferência aprovada. A cirurgia estava marcada para a manhã seguinte. O medicamento importado, o tal líquido dourado que custava o olho da cara, já estava no andar de baixo, liberado na hora. A porta se abriu com um clique suave. Rafa entrou, carregando 2 cafés quentes em copos de papel e um sanduíche qualquer embrulhado em plástico. O médico disse que ela vai ter alta na semana que vem. Rafa colocou o café na mesa de cabeceira, o vapor subindo em espirais. E a tal da advogada do banco? Como é o nome dela? A Carla? Ela tá lá embaixo, toda arrependida, parecendo um cachorro que chutou. Quer saber se você vai processar todo mundo até o 3º grau, citar crime contra o sistema financeiro. Mateu segurou o copo de café. O calor queimava as pontas dos dedos, uma sensação boa, real, que o trazia de volta à superfície. Não vou processar ninguém, respondeu Mateu, virando os olhos para a janela gradeada. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo, uma teia de ouro e vidro distante. Vou comprar o prédio onde a gente dormia debaixo da ponte. Vou transformar num centro de acolhimento digno. Banho quente, comida, assistência social. Não quero o banco, Rafa. Eu quero é que ninguém mais precise escolher entre um teto e uma injeção de sobrevivência.
Rafa riu sentando na cama ao lado, fazendo as molas metálicas rangearem. Você virou filantropo agora, é? Quem diria, o arquiteto dos sem-teto. E o que eu faço? Volto pra ponte? Dormir no papelão já não tem a mesma graça depois de saber que você tem bilhões na conta, né? Mateu olhou para o amigo. Via o menino que perdeu o time de futebol, o homem que o protegeu de facadas por um pedaço de pão, a lealdade que o dinheiro não compra. Você vai ser o chefe de segurança da fundação. Terno novo, arma não precisa, mas vai ter que aprender a usar tablet. Se a Carla sobreviver à minha entrevista, ela vai ser a diretora de TI. Vamos pegar o dinheiro dos velhos corruptos e jogar de volta no rosto deles em forma de dignidade. 3 semanas depois. A sala da diretoria do Banco Valverde era imponente, um templo à vaidade. Piso de madeira nobre que range sob os passos pesados, janelas do chão ao teto para a castelana. Os advogados, homens de terno italiano e rostos enrugados pela ganância, estavam alinhados como soldados derrotados prestes a serem fuzilados. O cheiro de papelada antiga, couro e cera polida no ar era enjoativo. Senhor Valverde, sobre a reestruturação da diretoria executiva e a nomeação do novo presidente. Começou um deles segurando uma pasta de couro preta com mãos trêmulas. Mateu. O nome é Mateu. Ele cortou a frase seco. Estava de pé, não sentado na poltrona de couro do pai. O terno ainda era o mesmo do velório, mas agora estava limpo, lavado tantas vezes que o pique parecia desgastado, mas a postura ereta, desenhada pela sua antiga profissão, era nova. Ele tocou a superfície da mesa de carvalho. Lisa, fria, traiçoeira. O império do pai. Uma fortaleza de arrogância construída sobre ossos. Eu não quero a cadeira. Vendê-la a leilão. O dinheiro da venda vai para o fundo da Lucia. Mantenham a operação bancária rodando, lucro e tal, mas toda a lucratividade excedente vai para o projeto habitacional no Valecas. Se não gostarem, podem procurar outro emprego. Tenho as provas das fraudes de vocês em backup triplicado e na nuvem. O botão está no meu bolso. O silêncio na sala foi absoluto. O som da caneta de um advogado rolando na mesa e batendo no chão ecoou como um tiro. Mateu virou as costas para eles. Ele não era um banqueiro. Nunca seria. Era um arquiteto. E acabava de começar a reconstruir a casa mais importante. A das pessoas. Lá embaixo, na rua, o sol de inverno de Madrid tentava perfurar as nuvens cinzas. Rafa esperava no carro da fundação, um sedã preto modesto batendo palmas no volante ao som de um rádio qualquer. Mateu respirou fundo, sentindo o ar frio entrar nos pulmões. Limpo, cortante. A cidade ainda era dura, o concreto ainda era frio, mas pela primeira vez em 5 anos ele não tinha medo de ser visto. Ele era visível, e isso era o bastante. E se você curtiu essa história de reviravolta e justiça poética, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos roteiros. Até a próxima.